Tem a estatueta de Saramago numa espécie de altar em casa, mas cedo aprendeu a apertar caminhos e a escrever com voz própria. O Prémio Nobel alavancou-lhe a carreira ao definir a sua escrita como um tsunami literário, mas antes de se tornar um dos nomes mais sonantes da nova literatura portuguesa, já escrevia, editava e incorria sem medo pela aventura das letras. Poeta, romancista, editor, dramaturgo e vocalista de uma banda com espaço muito próprio na música portuguesa, o nosso convidado desta noite é um homem renascentista num mundo de renascença em retrocesso, Walter Ugumem, páginas tantas. Antes de mais, muito boa noite, Walter. Obrigado por ter aceito este convite. Obrigado. Que lhe foi dirigido pelo TDM. É verdade que tenho uma estátua de Saramago em casa, uma estátua que acaba por ser, de certa forma, também um talismã e uma espécie de confidente. Sim, uma estátua um pouco sacralizada. Antes de mais, muito obrigado pelo convite para aqui estar. Tenho muito gosto. E é verdade, sim, tenho algum apreço pela estatuária e tenho umas peças, tenho assim um móvel alto onde tenho algumas peças engraçadas e tenho uma estatueta de Saramago que a qual agora pus uma espécie de redoma, porque eu disse há uns tempos que costumava acarinhar o Saramago e as pessoas agora chegam à minha casa e para ver se têm algum tipo de sorte, têm um pouco a tentação de pegar na estátua. E eu, com medo que me partissem, coloquei-lhe uma redoma e agora está um pouco mais sacralizada ainda. A estátua para substituir algo que não existe, que é um galardão físico do prémio Saramago. Isto para lhe perguntar, José Saramago foi a certa altura uma figura tutelar no seu alavancar como romancista. Sente este peso ou nem por isso? Sim, o prémio José Saramago, eu tenho explicado um pouco isso. Eu creio que faz parte desse universo de generosidade que o José Saramago tinha, porque ele podia não se empenhar na divulgação ou nessa espécie de ajuda de divulgação de outros escritores. O percurso dele estava feito, estava definido, e o emprestar o seu nome a um escritor ainda desconhecido, eu creio que é um gesto de generosidade. É claro que o gozo que me deu, o orgulho que eu tive ao vencer esse prémio em 2007 também passava muito por eu ter crescido a admirá-lo enquanto autor. Por isso, enquanto autor, enquanto pessoa, inclusive, o Saramago, eu creio que foi sempre um indivíduo que participou benignamente, de boa fé, nas questões da Portugalidade ou do mundo. O Nobel com que foi agraciado acabou por trazer também um fôlego novo à literatura portuguesa, ao cenário da literatura portuguesa. Sente que o fantasma de Saramago, passa a expressão, ainda paira sobre as letras portuguesas, ou o advento e o fortalecimento de nomes como o seu, Walter Ugumem, como o José Luís Peixoto, por exemplo, como o Gonçalo M. Tavares, o advento destas novas vozes prova que há vida para além de Saramago? Sim, eu creio que há vida para lá de Saramago, para lá de todos os grandes autores portugueses. Há de sempre haver novas gerações, inclusive, eventualmente agora já começam a perceber-se excelentes escritores com menos de 10 anos do que eu, e por isso já não sou tão a novidade, nem eu, nem o Zé Luís ou o Gonçalo. E acho que o Saramago influi de uma forma muito positiva, ou seja, ele mapeou a literatura portuguesa no mundo. Ele encontrou ou obrigou a que se encontrasse em todas as línguas tradutores para o português, tradutores literários, tradutores de literatura, porque podemos perceber fenómenos como o Paulo Coelho, que estava um pouco disperso por todo o lado, mas o Paulo Coelho traduzido do português ou traduzido do francês ou do inglês vai dar um pouco ao mesmo. Agora, a tradução de Saramago implica uma seriedade que aproveita todos os escritores de literatura em português. E eu creio que depois do Nobel do Saramago houve uma ascensão e até uma espécie de internacionalização de alguns escritores como até então nunca tinha existido. E creio que
que é uma Abriu portas benesse. internacionalmente para quem, no caso do Walter, que foi recebido de forma espantosa, e creio que já terá falado sobre esta questão 1000 vezes, mas foi recebido de forma espantosa no Brasil, é muito acarinhado no Brasil, por exemplo, sente que a estrada, este percurso já estava facilitado pelo facto de outros autores lá terem chegado primeiro. Sim, muito pelo Saramago, muito pelo Lobo Antunes, por exemplo, como autores contemporâneos que foram muito bem recebidos no Brasil e que eram muito... Saramago talvez numa dimensão mais popular, que chegou a muito mais gente, mas o Lobo Antunes, dentro de um núcleo de aficionados, é um autor muito defendido, muito apreciado, e eu sinto que a minha chegada ao Brasil, a minha relação com o Brasil, aproveita muito isso, no sentido em que as pessoas conseguem entender melhor o que eu faço por entenderem ou por conhecerem autores como esses dois. Talvez agora, mais do que nunca, a relação do público leitor brasileiro com os autores portugueses seja evidente ou esteja a intensificar-se. Há um interesse crescendo pelo que se escreve em Portugal. Nasceu em Angola, vive no norte do país, num dos bairros típicos, ou mais típicos do litoral português. Toda a gente conhece as Caxinas. Um bairro de futebolistas onde agora vive uma das maiores vozes literárias portuguesas. Como é ter como vizinhança as Caxinas? É muito interessante. Como é o cotidiano para alguém que é conhecido quase em oposição por dar chutes na bola, por se ter tornado conhecido internacionalmente, por escrever e descrever, sempre com um atuado universal, digamos, nunca muito localmente, mas como é acolhido pela vizinhança? Eu sou muito bem recebido. Eu tenho dito que é bom escrever nas Caxinas porque as pessoas não me incomodam muito, as pessoas vão reconhecendo a minha figura, vão sabendo que eu vivo ali, mas estão habituadas, eu vivo ali desde os 9 anos, por isso estão habituadas a ver-me passar na rua e a encontrar-me a caminho do correio ou a caminho do meu café, e por isso deixam-me num sossego muito grande. Eu creio que as Caxinas se levantam como um muro que me protege, e é interessante estar num espaço que é partilhado com estrelas de futebol como o Fábio Coentrão, por exemplo, neste momento, e que é um miúdo. Na verdade, ele, para mim, ele é muito mais novo do que eu, e era um miúdo que eu vi crescer em torno da minha casa, por exemplo. É engraçado porque a relação das pessoas nas Caxinas, eventualmente, com o futebol é muito mais direta, muito mais imediata, muito mais consciente, e comigo existe algum respeito, alguma solenidade que às vezes me diverte, porque as pessoas tendem a achar que os escritores são superiormente inteligentes, e então criam alguma cerimónia que eu vou tentando desmontar, mas que tem alguma dimensão caricata, digamos. Já te referiu por 2 vezes que a questão geracional, digamos, chamemos-lhe assim, dizia que há outros escritores, eventualmente mais jovens do que o Walter, a escrever em Portugal. Como lida com este, que é algo que está muito na moda, o eterno jovem em Portugal? Há muita gente que se refere ao Walter como o jovem escritor. O Walter tem 40 anos. Lido muito mal. Como é que lida com este epíteto? Portugal é o país do eternamente jovem. Porque nós passamos da juventude à terceira idade. Os autores... Enfim, eu creio que se chamarmos um eletricista à casa que tenha 42 anos, não o tratamos como um miúdo, nem pensamos no eletricista como um jovem eletricista, como se estivesse a começar uma carreira de eletricista agora. E quando se fala de um escritor com 41 anos, facilmente se dá a entender que se acha que o percurso do escritor começou há 15 dias. E por isso é um pouco, eu acho que falar de uma nova literatura ou falar da mais recente literatura é legítimo, é normal,
mas ficarmos a chamar a indivíduos com 50 ou 55 anos, os jovens autores, a Dulce Maria Cardoso, por exemplo, que esteve aqui nas Rotas das Letras em Macau, tem mais de 10 anos do que eu, estará ali nos 50, 51, e é comumente apelidada a jovem autora, quer dizer, uma senhora com 50 anos, está longe de ser velha, mas não é uma jovem autora, tem um percurso sólido, não é? Porque essa questão de se falar do jovem autor dá a sensação de que o indivíduo ainda tem alguma coisa a provar ou é uma espécie de promessa para o futuro. E eu tenho 5 romances publicados. Os meus romances ou são bons ou são maus. Ou valem a pena ou não valem a pena. Por isso, ou eu sou um escritor que vale a pena, ou então nunca vou ser um escritor que vale a pena. Não sou uma promessa de ser escritor. Ou escrevo ou não escrevo. Romances que, como dizia há pouco, são tudo menos focalizados, são tudo menos... são romances com, eu não diria temas fraturantes, mas com muita fragilidade humana à mistura. Abordou temas como a imigração, no Apocalipse dos Trabalhadores, temas como a morte, como o envelhecer, temas como um que acaba por lhe ser grato de certa forma, que é o ir caminhando pela vida e não conseguir ter um filho. Há muito de Walter Ugumem na personagem deste seu último romance, em Crisóstomo. Há um pouco. Eu quis que esse livro, pela primeira vez, coincidisse comigo de uma forma mais clara, de uma forma sincera ou honesta. E, de facto, foi algo que me tem passado pela cabeça, ou que me passou pela cabeça em um determinado momento da minha vida, essa ausência dos filhos, essa percepção, até porque os meus amigos, os meus irmãos, todos já têm filhos e relações muito consolidadas, as casas montadas, e eu senti-me ainda um pouco a caminho de uma estabilização qualquer. E percebia, de alguma forma, o quanto os filhos completam os pais. Talvez os indivíduos sem filhos, por mais que casem e por mais vezes que casem, talvez lhes falte sempre alguma coisa nas suas próprias identidades, estão limitados. Não perderam, no entanto, a esperança, espero. Não é uma questão de perder a esperança, até certo ponto, eu expliquei isto algumas vezes também, não é que eu esteja a ensaiar para ter um filho. Eu não sei se a minha vida se compadece. Eu também acho que as pessoas não se preparam muito para, eventualmente, eu conheço muito pouca gente que decidiu categoricamente ter um filho num determinado momento. Por isso os filhos acontecem-nos. E a mim ainda não me aconteceu. Eu não sei se eu teria sequer... Eu teria de mudar muita coisa na minha vida caso acontecesse de ser pai. Mas acho que o que eu compreendi, o que eu quis compreender através da escrita do Filho de Mil Homens, desse meu último romance, foi que se eu fosse pai, talvez não entrasse em pânico, talvez ficasse feliz. Eu apresentei como um homem renascentista numa altura de especializações. Vemos cada vez mais o médico que é especialista, o jornalista que é especialista em determinada área. Apresenta-se como o contrário, como alguém que fez de tudo um pouco neste universo das letras. Começou como editor numa pequena editora com muito de si, com muita entrega também. Tem poesia, aventurou-se também pela dramaturgia, é vocalista também numa banda que, como dizia, tem um espaço próprio na música portuguesa. Não tem medo de contradizer esta corrente de especialização e eventualmente de rótulos como ele é um ótimo romancista, mas é um péssimo dramaturgo, ou um péssimo cantor. Tem medo deste tipo de... Não. Eu acho que só temos um tempo para viver e por isso não... Eu acho que quem se expõe de alguma forma e o escritor é um indivíduo exposto, até sensivelmente exposto, porque nos livros acarreta sempre ou passa sempre uma dimensão intelectualizada da sua sensibilidade.
quem vive assim exposto tem de ausentar-se um bocado tem de abdicar um bocado desses medos. As pessoas limitam-se demasiado, policiam-se demasiado e deixam-se policiar demasiado. E eu tento simplesmente não agredir ninguém, não roubar nada a ninguém, não fazer mal a ninguém e exigir, mas aí de uma forma muito clara que também não me roubem nada. Também não é o caso porque a crítica, sobretudo na área do romance e na área da poesia, tem sido, eu não diria condescendente, mas tem sido boa consigo, chamemos-lhe assim. Embora com um reparo, a poesia de Walter Ugumem é mais de Walter Ugumem, é mais crua do que propriamente o romance. Há mais de si na poesia. A poesia, eu costumo dizer enfim, brincando um pouco com o assunto, que a poesia é muito mais coscovilheira. E a poesia acontece de uma forma mais próxima de quem eu sou e do meu cotidiano. E por isso denuncia-me mais. O poema pode acarretar uma certa narrativa, ou pode sustentar uma certa história, mas ele é feito sobretudo a partir da intensificação da percepção da vida, de uma forma de ver a vida. E por isso o poema acaba sempre por vir ter com as nossas pulsões mais genuínas. Expõe-se mais em verso? Exponho-me muito mais em verso. Sou muito mais... estou muito mais à mostra e sou muito mais duro comigo, sou muito mais cruel comigo, vejo-me de uma forma mais desencantada, sou mais... enfim, eu creio que a poesia não se compadece com rodeios. A prosa permite algum tipo de mistura que faz com que eu possa estar de alguma maneira contido no texto. Eu estou dentro do texto, mas ao mesmo tempo as velaturas podem ser muitas e escondem-me de alguma forma. E o teatro, a dramaturgia? Porque este apelo? Há muitos autores que defendem que dentro dos géneros literários o teatro e a dramaturgia são os mais difíceis, porque são também os mais reais. E porque... De onde surgiu este apelo? Vem de onde? Eu comecei a escrever teatro há muito tempo, inclusive quando publiquei o meu primeiro livro de poemas, há muitos anos, tinha eu 24 anos, apresentei o livro com uma peça de teatro inédita que escrevi para a ocasião, uma peça curta, mas sempre foi uma fixação minha, eu queria muito escrever teatro. Durante algum tempo abdiquei de escrever teatro porque as companhias não prestam muita atenção a novos autores e não era muito fácil, ou não foi muito fácil, eu encontrar uma companhia de quem eu gostasse ou com a qual eu me identificasse e que ao mesmo tempo quisesse trabalhar comigo. Hoje, por exemplo, o trabalho que eu tenho feito com o Teatro Bruto, que é uma companhia que eu acompanho já há muito e que eu sempre admirei, cuja estética me diz muito, o trabalho que eu tenho feito com eles é muito gratificante, porque eu tenho uma percepção de... Eu sei que aquilo que eu escrevo terá uma utilização que me conforta, não é que me conforta, às vezes deixa-me ali em perigo, mas que me corresponde de alguma forma. Eu entendo-me naquele universo, naquelas texturas. E por isso escrever para o Teatro Bruto tem sido... eu estou a escrever a terceira peça para eles, já existe a ideia de escrever uma quarta peça e dá-me vontade de fazer com que esta relação seja permanente, seja que cheguemos às 20 peças, se for preciso. E a música é um mundo à parte ou é uma outra forma de fazer poesia? A grande parte das letras, se não todas, corrija-me, são minhas, sim, são sim. suas. Porquê a música? A música porque fui apanhado por uns amigos a cantar no carro e acharam que eu teria uma voz interessante para cantar e experimentamos, e eu não sou muito de dizer que não às coisas que me parecem aliciantes e que me parecem experiências positivas. E gostei muito e tenho gostado muito. Existe um projeto chamado Governo
que é inclusive feito com 2 elementos dos Mão Morta, uma banda de rock que eu sempre admirei. Eu cresci a admirar o Adolfo Luxúria Canibal e todo o seu coletivo, e por isso é óbvio que num dado momento, quando a vida me propõe fazer uma banda, um grupo de música com músicos que eu admiro desde a minha adolescência, eu não seria mau comigo, masoquista o suficiente para dizer que não. E é uma experiência muito interessante. A música, a abstração de que a música depende, em termos de exercício mental, é muito ensinadora. Nós temos de perceber de uma forma quase intuitiva como fazer as coisas. É um governo que não é um governo sombra, isto para lhe perguntar, mas que ainda assim bem mais afável e menos criticado do que tem sido os últimos governos em Portugal. Sim. Isto para lhe perguntar, numa altura de crise, numa altura de eu não diria fractura social, mas de desalento, é mais fácil de escrever, é mais fácil de criar? É mais fácil que queiramos escrever um determinado tipo de coisas. Pelo menos sinto vontade de que os meus livros tenham algum compromisso com a nossa realidade, o nosso tempo, porque me apetece protestar, apetece-me exigir, e de alguma forma tenho feito, seja através dos meus romances, seja através das crónicas que publico nos jornais, ou até mesmo na relação que estabeleço com as pessoas através da página oficial que tenho no Facebook. Eu acho que é muito importante que as pessoas que tenham exatamente uma voz pública, que possam chegar ao público, que participem. Não está em causa abater o governo ou abater este ou aquele governo, não está em causa fazer política partidária, não me interessa rigorosamente nada a política partidária. Está em causa que as pessoas que possam preocupar-se conscientemente com o destino do país ou com o destino do coletivo se pronunciem, participem. Está em causa que participemos todos, que discutamos as coisas, que pensemos acerca das coisas. Tem essa preocupação de, eu não diria responder, mas de manter um contacto muito próximo? Estamos numa altura, vivemos numa época de contactos fáceis, as redes sociais, a internet acabaram por facilitar uma relação de proximidade com quem, no seu caso, com quem o lê. Tem o cuidado de procurar manter um diálogo aberto com os seus leitores? Sim. Até há uns tempos, até há uns anos, eu tinha algum orgulho em dizer que conseguia responder a todas as pessoas, a todos os e-mails, a todas as mensagens que me deixavam. Neste momento é impossível. As solicitações são demasiadas e as pessoas escrevem-me muito e escrevem-me longos textos que às vezes, ou que a maior parte das vezes, eu não tenho sequer como atravessar. É impossível eu chegar ao fim do meu dia, quando abro o e-mail, e prestar atenção a 80 ou 100 e-mails de pessoas que eu não conheço. E depois ter 20, 30, 40 e-mails de trabalho de assuntos aos quais eu tenho de dar algum tipo de resposta. E por isso, se eu conseguir todos os dias responder aos e-mails de trabalho claro, reiterado que eu tenho, já é uma sorte. Por isso, chegar aos 80 ou aos 100 e-mails de pessoas que me pedem para ler livros, que me pedem para aparecer em festas de aniversários, em escrever textos para homilias, em escrever textos para funerais, é absolutamente impossível eu corresponder. Agora, o Facebook é uma ferramenta na qual eu tento marcar alguma presença, porque é uma forma de eu falar um pouco para quem me solicita algum tipo de conversa, e dá-me muito gozo poder receber algum tipo de feedback. Eu gosto de, às vezes, problematizar um assunto, deixar um assunto exposto no Facebook e depois de passar pelas respostas que as pessoas lá colocam, pelos pensamentos que as pessoas colocam e de uma forma relativamente abreviada, poder conversar com algumas milhares de pessoas.
O romance com que é galardoado, ou que o leva a ser galardoado com o Prémio Saramago, é uma tentativa de expor o que mais natural há na maldade humana, chamemos-lhe assim. Se fosse hoje, teria escrito o mesmo romance, ou tê-lo-ia feito com uma outra voz? Não, creio que... Eu estou convencido que escrevo os romances que sei escrever. E por isso, a cada momento, ou a cada romance, ou a cada livro, os livros surgem por uma natureza qualquer que pode começar em mim, mas que depois acaba por pertencer ao próprio texto. É algo que o texto também descobre. Quando começamos um livro, sabemos poucas coisas sobre o livro, ou temos poucas garantias acerca do livro. E o livro vai-se fazendo e vai-se explicando ele próprio, ou seja, há qualquer coisa se dermos um pontapé numa bola, nunca podemos ter a certeza absoluta do lugar onde ela vai parar e se ela vai continuar a rolar no chão para a esquerda ou para a direita. Quer dizer, não dominamos absolutamente aquilo que fazemos. E o livro tem muito isso, escapa-nos largamente das mãos. E por isso o Remorso de Baltasar Serapião, que terá sido escrito em 2005, 2004, foi um livro, ou é um livro que tem uma certa personalidade que eu acho que, se tivesse descoberto o livro agora, ele seria substancialmente aquilo que é. Por isso, definiria a sua própria personalidade da mesma maneira. Assim como A Máquina de Fazer Espanhóis, escrita mais recentemente, que recebeu o grande prémio Portugal Telecom no Brasil. É um livro que, num determinado momento, eu precisei de escrever e que talvez neste momento eu fosse incapaz de escrever. Ou seja, pertenceu a um tempo, a uma energia, e como se, enfim, foi um texto que quis de alguma forma existir a partir de um determinado momento da minha vida, em que eu precisei de pensar acerca da velhice e acerca da morte que vem pelo tempo, no fundo. Com uma frase fabulosa: o humor não é para heróis. Ainda assina pelo mesmo prisma. Esta frase que utiliza e que coloca na boca de um dos principais protagonistas continua a ser verdadeira para si. Sim, sim. Há muitas coisas que eu aprendo com os livros. Aliás, eu acho que os livros são exatamente isso. São modos de estudar. São modos de sabermos acerca do mundo. E nunca somos os mesmos no fim de um livro. Ou seja, nunca sabemos exatamente a mesma coisa que sabíamos antes de o começar. É como um estudo que se faz, é um pensamento que se aprofunda. É talvez um modo de pensar melhor acerca de algum assunto. E as personagens nos diversos livros que escrevi deixam-me sempre algum conhecimento, digamos assim. Eu até espantadamente me detenho perante algumas coisas que as personagens vão dizendo, porque fico admirado com o que posso saber sem saber que o sei, no fundo. A escrita que se impõe. A escrita descobre-se largamente e ensina-me ela própria, ensina-me muita coisa. Já não é a primeira vez que está cá em Macau. É impossível chegar a Macau sem chegar a Macau com uma imagem definida ou com uma imagem mental do que a cidade poderá ser. Isto para lhe perguntar: teria qualidade dramática ou cómica, eventualmente, para figurar num romance de Walter Ugumem? Sim, tem. É muito apelativa a cidade, este imaginário é muito apelativo, é muito até impositivo. Acho que quem chega aqui, quem está aqui há algum tempo breve, há determinadas linhas de força que são imediatamente impostas e que têm um pendor performático até espetacular. Existe uma espetacularidade nesta realidade que é muito plástica e por isso tem um lado artístico, literário muito suscetível, muito claro. Seria muito fácil eu escrever alguma coisa passada aqui, ou então roubar uma personagem, encontrar uma personagem para um livro
passado num outro lugar, que fosse uma personagem tirada deste universo. E é possível que aconteça, eu creio que poderei escrever um conto. Eu estive num dos casinos a ver umas bailarinas a dançar, rodeadas de uns homens que intervalavam o jogo, e eu estava convencido, fiquei convencido que uma das bailarinas era um homem, e achei muita piada. Eventualmente é possível. Achei muita piada que enfim, que ela estivesse dançando para homens que eu acho que não estavam à espera de ver um homem dançar, e achei que aquilo já era a proposta de uma história, no fundo. Até que ponto é que estes equívocos destas seduções, não é? Porque Macau é tudo acerca da sedução, sensitiva. Nós somos sujeitos a esta sedução através de todos os sentidos, e achei que já era uma história que poderia facilmente inventar um indivíduo de Hong Kong que vem a Macau divertir-se e que acaba por se apaixonar por uma mulher esquisita. Os primeiros passos de um enredo. Depois de questões como a imigração, a velhice, o âmago da maldade, que outros temas, que outras fragilidades, ou por que outras fragilidades poderá Walter Ugumem enverdar? Eu estou a trabalhar com a solidão. Estou a escrever um livro que se passa nos fiordes islandeses, e que é um lugar muito recôndito e onde vivem muito poucas pessoas, e que impõe, é um lugar que solicita, no fundo, a quem lá resiste, uma relação muito especial com a solidão. E por isso estou a pensar acerca do que é estar acompanhado apenas pela paisagem e pelos elementos naturais. Eu despedi-me desta nossa conversa com um pedido, uma sugestão que tenho feito a quem se senta aí desse lado. Se tivesse que sugerir, que apontar um livro para quem nos acompanha do outro lado, quem nos acompanha lá em casa, que livro sugeriria? Dos meus? Não. Dos seus, leitura que tenha na mesa de cabeceira? Então eu acho que quem ainda não leu A Metamorfose do Kafka tem de ler. Quem ainda não leu A Boneca de Kokoschka, do Afonso Cruz, tem de ler. E se calhar, se não leram nada meu e se tiverem curiosidade, que leiam A Máquina de Fazer Espanhóis. Fica a sugestão, fica o convite. Obrigado, Walter, uma vez mais por ter aceito este convite que lhe foi dirigido pelo TDM. Quanto a si que nos acompanhou a partir de casa, muito obrigado por ter estado connosco nesta Páginas Tantas. Voltamos na próxima quarta-feira com mais livros, novas ideias e outras viagens pelo universo das letras.